Bom dia, igreja de Jesus. É muito bom estarmos aqui nesta manhã juntos. Já tivemos um tempo de louvor maravilhoso. E eu sou grato a Deus também, porque de alguma maneira a Elsa já facilitou o meu trabalho. Na verdade, a Elsa fez uma boa introdução ao tema durante o tempo de louvor. E eu acredito que os irmãos também conhecem bem este assunto. Talvez um dos assuntos mais falados, mais conhecidos da Bíblia. E por isso, eu acho que não tenho muito mais para dizer. Mas vamos ver. Eu se calhar não tenho, mas Deus tem. Eu espero que Deus fale mesmo. Primeiramente a mim e depois aos irmãos, a cada um individualmente. Acredito que Deus tem realmente alguma coisa para falar ao nosso coração. Vamos abrir a palavra de Deus em Jeremias capítulo 18, versículos 1 ao 6. Jeremias 18, 1 a 6, um dos profetas maiores, depois do livro de Salmos. Diz assim a palavra de Deus. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Que o Senhor abençoe esta palavra aos nossos corações nesta manhã. Amém. Eu gostava de pensar com os irmãos um pouco sobre este texto e queria começar fazendo abordando o contexto desta passagem. As 10 tribos do norte, que tinham Jerusalém como capital, estavam cativas pelos assírios. O reino do sul, que todos nós conhecemos e sabemos que é o reino de Judá, vivia numa situação muito complicada. Vivia em desobediência a Deus. Quando ascendia um rei piedoso e bom ao trono, as coisas iam bem. O problema é que, quando o rei era mau, toda a nação sofria os efeitos desta má influência. E neste caso, Judá como que alternava entre o bom e o mau. Quando o rei agradava a Deus, Judá prosperava. Quando o rei não agradava a Deus, não fazia o que Deus mandava, Judá sofria. E Deus, obviamente, pensou em pôr em ordem essa situação. Isto não podia continuar. Era evidente que Deus iria agir. E fê-lo. O reino de Judá, como todos bem sabemos, veio a sofrer as consequências desse comportamento. Lemos no texto que Deus envia o profeta Jeremias à casa de um oleiro. Deus às vezes faz coisas que nós não entendemos. Mas porquê? Deus é tão sábio e nós somos tão pouco sábios, às vezes, que não entendemos muitas coisas que são simples. Deus envia o profeta à casa de Jeremias, à casa do oleiro, e enviou não para ele pregar um sermão. Jeremias não foi lá pregar um sermão. Jeremias foi lá para ouvir um sermão, para
entender uma mensagem que Deus queria falar ao coração dele. E quando Jeremias chega à casa do oleiro, o que é que ele vê? Vê um oleiro a trabalhar uma peça de barro, lá na roda. E o que é que acontece? Essa peça partiu-se. De repente partiu-se. E em vez do oleiro pegar na peça e lançá-la ao lixo, lançá-la fora, o que é que ele faz? Ele pega na peça, molha, para poder trabalhar, molda e faz dela um vaso novo. Uma peça nova, diferente, reconstruída. Entretanto, Deus faz uma pergunta. Qual foi a pergunta que Deus fez? Não poderei eu fazer o mesmo à casa de Israel? Será que eu não posso fazer ao meu povo isto também? O meu povo pode estar mal, pode estar perdido, pode estar, enfim, viver uma vida nada boa. Mas será que eu não posso mudar a atitude dele? Irmãos, eu não quero fazer hoje uma aplicação genérica ou coletiva. Eu gostava que os irmãos pensassem bem nisto. Eu gostaria de trazer isto para um plano mais pessoal. Para cada um de nós. Começando em mim e para cada um de nós. Eu não sei como é que tu entraste aqui nesta manhã. Não sei em que condição é que tu entraste. Podes ter vindo com uma carne sorridente, mas com um coração triste. Pode-se vir de muitas maneiras. Cada um de nós certamente entrou aqui nesta manhã com alguma coisa no seu coração. Quem sabe tu estás a passar uma fase difícil. Quem sabe tu sejas um vaso, tal como eu, com fissuras. Um vaso que tem imperfeições, precisa de ser trabalhado. Defeitos. Talvez algumas coisas na tua vida não estejam assim tão bem. Talvez tenhas alguma coisa no teu coração que precisa ser tratada. Eu quero dizer-te hoje, irmão e irmã, Deus não desiste de ti, nunca. Deus não abre mão da tua vida, em circunstância nenhuma. A ação de Deus na nossa vida não depende do que nós fazemos, nem do que somos. Depende de Deus, do que Ele é. Deus não está disposto a descartar nenhum de nós. Nunca. Deus quer fazer de ti e de mim, de cada um de nós, e daí eu ter dito que esta aplicação será uma aplicação mais pessoal do que coletiva. Deus quer fazer de cada um de nós uma pessoa nova. Quer moldar a nossa vida. E Ele não quer fazer aquilo que nós muitas vezes podemos querer. Às vezes nós pedimos a Deus coisas que gostamos que sejam assim, por alguma razão. Mas Deus não faz as coisas como nós queremos. Deus faz as coisas como Ele acha que é o melhor para cada um de nós e como Ele também num contexto e numa visão que nós não temos, globalística, como Deus tem, Ele entende que deve fazer. E Ele faz sempre tudo segundo o seu soberano propósito, com a certeza de que o que Ele faz é o melhor para a vida de cada um de nós. Sempre. Nós podemos não ler as coisas assim, mas é desta forma que Deus faz. E ao olharmos para esta passagem, alguns pensamentos vêm à nossa mente. Todo homem está sob o absoluto poder e autoridade de Deus. Isso é ponto simples. Todo homem está debaixo do poder e autoridade de Deus. Não és tu que controlas a tua vida, o teu destino. Tu e eu somos como barro na mão do oleiro. E o oleiro tem total autoridade sobre o barro. Quando o oleiro pega no barro, ele não vai perguntar ao barro o que é que o barro quer ser. Nem podia, porque o barro não respondia. O barro é passivo. O barro sofre a ação das mãos do oleiro.
O oleiro tem total autoridade sobre o barro. Ou o barro lhe vai dizer o que ele deve fazer de si. Nós somos também totalmente dependentes de Deus, nem que não queiramos. Deus faz da nossa vida o que Ele quer, quando quer, como quer, onde, sempre. Nós às vezes não entendemos bem isto. Parece que somos os senhores da nossa vida, fazemos o que queremos. Ouvimos tantas vezes as pessoas dizerem: eu faço o que eu quero da minha vida, eu que mando, eu sou o senhor da minha vida. Cuidado quando alguém é senhor da sua vida e não deixa que o Senhor seja Deus. Nós somos totalmente dependentes de Deus. E Deus pode fazer de nós o que bem entender. Com a certeza de uma coisa: aquilo que Deus vai fazer é sempre o melhor que nós podemos ter na nossa vida. Mas este texto também nos mostra que nós não conseguimos dar pleno significado à nossa vida. Nós podemos querer dar significado, sentir uma coisa diferente, mas não conseguimos. E não depende de nós. Não depende de nós. O barro não dá significado à sua essência. O barro está ali. Uma massa ali, informe. Alguém tem que ir lá, pegar nele e moldá-lo, para fazer alguma coisa útil. Senão o barro continua lá como se fosse apenas, o barro que é. Ou o oleiro lhe dá uma forma, ou ele fica sempre como é. Informe, imóvel, morto, incapaz. Irmãos, da mesma forma, ou Deus age na nossa vida, ou a nossa vida fica sem sentido e sem qualquer significado. Não tínhamos dúvidas disto. A vida de alguém sem Deus, que não tem Deus no seu coração, é uma vida amorfa, sem propósito, sem significado. É uma vida que vai andando por aí, variando, sem rumo. Quando um vaso mostra alguma rachadela, alguma fissura, alguma imperfeição, algum defeito, e como sabem, um vaso com defeitos não serve para nada. Usarem água dentro de um vaso que tem uma fissura ou que está rachado, a água vai se perder por ali. Só um tempo. Um vaso perde a sua utilidade quando não está em perfeitas condições. Assim é às vezes a nossa vida, como um vaso rachado, sem beleza, sem utilidade, sem valor. Alguém pode dizer: mas eu não sou assim, eu até sou bonzinho. Um vaso rachado não serve para nada, não tem utilidade. Pode ser na nossa vida uma rachadela no nosso caráter, uma rachadela na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal, enfim, uma rachadela em alguma área da nossa vida. Irmãos, um vaso estraga-se quando resiste à ação do oleiro. O oleiro está a moldar o vaso, a trabalhá-lo, a dar-lhe forma, e de repente, o que é que o vaso faz? Deixa de ser conformado ao trabalho do oleiro. Não permite que o oleiro o molde, numa linguagem figurada. Às vezes, nós somos resistentes à ação de Deus. Somos teimosos, somos duros de coração, não somos sensíveis à ação do Espírito Santo. Deus está a moldar-nos. Deus está a trabalhar a nossa vida. Nesta manhã, Deus está a trabalhar a tua vida. E a minha vida também. E muitas vezes o que é que nós fazemos? Resistimos e continuamos a resistir. O que é que torna difícil moldar um vaso?
O que é que poderá tornar difícil montar um vaso? Primeiro, material impróprio. Por exemplo, o barro não pode ser insensível como uma pedra. Uma pedra não se molda. Quando muito, podes trabalhar com um cinzel e martelo, com os instrumentos que são próprios, e fazer ali uma imagem qualquer, um objeto qualquer. Mas ele não se molda, não se pode amassar e fazer outra coisa. É pedra, é pedra. A pedra é intransigente, não se deixa moldar, nem se submete. E às vezes, nós somos como uma pedra. Somos resistentes, duros, não maleáveis, não moldáveis. Segundo lugar, muitas vezes também nós somos como a areia. E como os irmãos sabem, a areia é muito bonita, é fofa, é agradável caminhar sobre ela. Correr não, pelo menos eu não gosto de correr, mas caminhar eu gosto, caminhar sobre a areia. Mas a areia não se liga, não se pode moldar. Às vezes nós vemos as crianças na praia a brincar com aquelas coisas de plástico, as pecinhas, a fazer imagens, desenhinhos de peixinhos, disto, daquilo, mas depois aquilo desfaz tudo completamente, não se mantém. Podem fazer o que quiserem, é areia, vai ficar em areia, vai ficar partido. A areia não se deixa moldar. Às vezes, nós somos piores do que isso. Somos como uma lama. Suja. Barro não é lama. E lama não é barro. A lama não tem consistência. Mas o barro tem. Às vezes a nossa vida é como uma lama que apenas suja a mão do oleiro. Mas não se deixa moldar. Vejamos mais algumas considerações desta passagem. Primeiro, Deus não desiste de ti em circunstância nenhuma. Deus não desiste de ti quando tu falhas. O diabo tem muito esta tendência de vir aqui segredar ao coração. Falhar, isto não é nada. Deus nem quer saber de ti. Tu és mesmo um miserável. Mais uma vez fizeste a mesma coisa. Não é assim. Deus não desiste de nós. Nunca. Algum de nós tem dúvida que Deus tem sido paciente consigo? Que Deus nos tem perdoado reiteradas vezes? Muitas vezes no início do ano temos muito aquele hábito de dizer: para o ano eu vou fazer isto e aquilo, vou mudar isto, vou começar a fazer isto. Muita coisa, muitos planos, muita coisa. E de repente o ano vai avançando e as coisas vão começando a falhar. Falha isto hoje, falha aquilo amanhã, e de repente todos os sonhos e projetos e planos que tínhamos pararam. São todos, alguns, ou a maioria. Tudo fica pelo caminho. E Deus pacientemente continua a sua obra no nosso coração. O vaso pode estragar-se nas mãos do oleiro. E o oleiro pode lançá-lo fora descartando. É o que ele faz. E foi o que ele fez aqui. Deus podia também descartar-nos a nós dizendo: ok, eu já investi tanto em ti, tanto tempo, tanto trabalho, tanto na tua vida, e como tu continuas a resistir, a não querer ser moldado, eu vou descartar-te. Mas bendito seja Deus, que não nos descarta em circunstância nenhuma. Não desiste nos outros sempre. Ele persiste em cuidar de nós e em moldar a nossa vida para sermos cada vez mais semelhantes à sua imagem e à sua semelhança. Nós fomos criados. Eu dizia, nós fomos criados perfeitos. Todos nós fomos criados perfeitos. Conforme a imagem e a semelhança de Deus. E infelizmente, o pecado, o que é que fez? Deformou-nos.
de muita maneira. Mas o pecado não nos tirou a essência de Deus na nossa vida, conforme a sua imagem e semelhança. Às vezes a nossa vida não é assim tão parecida, não é assim tão semelhante à imagem e semelhança de Deus. Às vezes a glória de Deus não é tão visível na nossa vida. Não reflete a beleza de Cristo. Mas apesar das mazelas, apesar dos deslizes, apesar dos nossos pecados, da nossa resistência à graça de Deus, eu reafirmo que Deus não desiste de ti. Lembram-se de Pedro? Todos nós conhecemos bem Pedro. Quem não sabe quem é Pedro? Pedro, como sabem, negou Jesus, blasfemou, mentiu, abandonou. E o que é que Jesus fez? Escorraçou? Não. Jesus foi ao encontro de Pedro. Jesus foi no encalço de Pedro. Não o descartou de maneira nenhuma. E o que Jesus está a dizer aqui a mim nesta manhã: eu não abro mão da tua vida. Eu não abro mão da tua vida. Faças o que fizeres, eu vou continuar contigo. Vou continuar a ajudar-te a te aperfeiçoares e a seres um base de bênção ao meu serviço. Jesus nunca vai desistir de nós, irmãos. Estou a lembrar-me também da história de Davi, outro homem que todos conhecem bem. Quem não sabe quem é Davi? Quem foi Davi? Davi era um homem de Deus. Era um homem, diz a palavra de Deus, segundo o coração de Deus. Mas quando Davi pecou, ele pecou mesmo. E foi a fundo no pecado. Não é? Todos conhecemos a história. Ele adulterou com a mulher de Urias, mandou assassinar Urias, lá na guerra, na frente da batalha, e depois ficou com a sua mulher. Era mais uma do seu harém. Até aqui, tudo certo aos olhos do mundo, mas não tudo errado aos olhos de Deus. E o que é mais maravilhoso na vida de Davi, em toda esta situação, é que Deus nunca desistiu de Davi. E sabem que Davi faz parte da linhagem. Jesus desce bem da linhagem de Davi. É tão importante quanto isto. Deus não desistiu de Davi. Quem sabe tu tenhas escorregado e caído, tenhas fracassado. Talvez te sintas, quem sabe, no fundo do poço. Mas eu quero dizer-te que o nosso Deus, o bom oleiro, que é o Senhor, não te lança fora, nem abre mão da tua vida. Ele quer restaurar-te hoje. Não estás aqui por acaso. Há uma segunda lição neste texto que eu quero destacar, no versículo 4. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Deus não faz remendos. Deus não faz remendos num vaso novo ou num vaso fragilizado por alguma razão. O que Deus faz é um vaso novo. Deus não pinta a casa para ela parecer nova. O que Ele faz é uma casa nova. Deus faz uma casa nova. Deus não faz remendos na nossa vida. Deus muda a estrutura, muda o caráter, muda a vida, muda a essência. Deus faz tudo novo.
nós não precisamos de maquiagem. Não se trata de pequenas reformas, de pensos rápidos, do género: eu deixei de beber, eu deixei de fumar, eu deixei de fazer isto, já não jogo na lotaria ou no Totoloto ou no que for. Eu estou a fazer progressos. Muitos dizem que não conseguem fazer melhor, que é difícil. E quando fazem esforços, dizem para ele: Deus, eu já fiz isto, já consegui fazer isto, já deixei de fazer aquilo. Lamento dizer que isto não significa nada para Deus. É apenas um esforço de viver uma vida menos má. Isto é bom, mas não é suficiente. E não é assim que as coisas funcionam com Deus. Deus quer fazer de cada pessoa um vaso restaurado completamente e não com pequenos ajustes na sua vida. A Roma antiga abriga, segundo os estudiosos e as estatísticas, 70% de todas as obras artísticas no mundo. 70% estão ali. É como se fosse um museu a céu aberto. Então, os apreciadores de cultura, de obras de cultura e outras, quando iam comprar alguma obra, tinham muita dificuldade. Porque os escultores, quando faziam as obras, era normal, com regularidade, cobriam os defeitos das obras com cera, para não se notarem. E quando o comprador ia lá, ele encontrava uma peça bonita. Só não sabia é que havia lá alguns detalhes que não eram assim tão bons quanto isto. Ele não detectava nada. Mas quando levava a imagem para a sua casa, para o lugar para onde fosse, e a colocava lá, sujeito ao sol, à chuva, ao calor, ao frio e tudo mais, aí os defeitos começavam a aparecer. A cera ia derretendo, ia desaparecendo. E aparecia o defeito. E o defeito, às vezes, era bem profundo. Via-se bem, notava-se bem. É por isso que quando eles iam lá buscar alguma obra de arte, eles diziam: eu quero esta peça, mas sincera. Sincera. Ou seja, sem cera. Eu quero dizer uma escultura sincera, é o que eles diziam. Uma escultura que não tivesse defeitos. E dizem alguns estudiosos que daí vem a nossa palavra sinceridade. Não sei se é que não, mas é o comentário que eu li. E sinceridade, na nossa linguagem, nós sabemos o que isso quer dizer. Preciso estar aqui a explicar. É sincera. Sinceridade é sincera. É perfeito. Sem remendo. E é isto, irmãos, que Deus quer fazer connosco. Como é que, então, se pode fazer um vaso novo? Jeremias foi ter com o oleiro e ver como é que ele fazia um vaso. E a primeira coisa que ele viu foi o vaso estragar-se nas mãos do oleiro. Curiosamente, o oleiro não pôs fora. Ele moldou, molhou, moldou e fez de novo. Então, como se faz um vaso novo? A primeira coisa a fazer é molhar o barro e moldá-lo. É moldar o barro. É amolecer o barro com água. Tu e eu, para sermos moldados, precisamos ser amolecidos com água. E a água, irmãos, é um dos símbolos do Espírito Santo. Há uma grande ligação entre a água e o Espírito Santo. Às vezes falamos em alguns desses elementos naturais e parece que não tem importância, mas tem uma grande conotação com muita coisa da palavra de Deus. É um símbolo do Espírito Santo de Deus. Deus quer nos amolecer.
Quando o barro fica duro, para que é que ele serve? Não serve para nada. Não serve para ser trabalhado. Parte-se e não se consegue mudar. Depois ele está duro, nada a fazer. O Espírito Santo quer amolecer o teu coração para mudar a tua vida. Em segundo lugar, o barro precisa também de passar pela prensa. Às vezes a prensa é a própria mão do oleiro que está ali, na sala, apertá-lo bem. E isto dói. Se o barro pudesse falar nessas alturas, dizia: está a doer. Eu acredito. Às vezes é preciso fazer isto na nossa vida para sermos moldados, para sermos trabalhados. E este processo pode ser um processo doloroso, mas o resultado é maravilhoso. Por isso, quando Deus nos faz passar pela sua presença, pela sua prensa, nos faz amassar nas suas mãos, como o oleiro faz com o barro, Ele está a trabalhar a nossa vida. Está a fazer de nós um vaso perfeito. Ele nos está transformando à imagem do Rei da Glória, Jesus. Em terceiro lugar, depois do barro ser molhado, bem esmagado e moldado, o que é preciso fazer? Pegar no barro e colocá-lo no forno. Passar pelo fogo. E o fogo queima. O fogo dói. O fogo arde. Eu, quando penso no fogo, lembro sempre do João. É da história que o Samuel falava quando era pequenino, que ia para a mão na fornalha, quando o fogo estava quente. Acho que era assim. Eu lembro sempre desse episódio. Até que uma vez ele queimou-se e não pôde dar mais a mão. O barro precisa ser moldado. Tem que passar pelo fogo. E isto dói. Isto dói. Quando Deus nos leva ao fogo, é como se fosse algo semelhante ao batismo de fogo, ou um batismo de fogo qualquer, que purifica, limpa, tira as escórias e as impurezas da nossa vida. Quem sabe Deus está querendo fazer passar pelo forno hoje. Eu sei que tu não gostas, eu sei que tu não queres, eu também não. Mas Deus não está a fazer isso para te destruir. Não está a fazer isso para acabar com a tua vida. Deus quer fazer de ti um vaso bonito, um vaso útil, um vaso precioso nas suas mãos. Um vaso para ser usado pelo Senhor. Nós somos vasos nas mãos de Deus. E Deus quer usar-nos na sua obra, no seu reino. Mas só depois passamos por este processo de transformação, de amolecimento, de amoldamento, de perfeição, é que ficaremos em condições de sermos usados na obra de Deus para a sua memória. Outra questão é que Deus não faz de nós um vaso como nós queremos ser. Deus faz de ti e de mim um vaso segundo o seu soberano propósito, segundo a sua soberania, a sua sabedoria. E lá vimos isto no versículo 4, quando lemos há bocado. Pôs no barro, fez um vaso novo, segundo bem lhe pareceu. Fez um vaso como ele quis, não como um vaso eventualmente quisesse ser. Por outras palavras, quem manda em quem? É o barro que manda no oleiro ou é o oleiro que manda no barro? Às vezes nós queremos dar ordens a Deus. Deus, eu quero ser isto. Eu queria ser como aquele irmão, como aquela irmã. Eu queria fazer isto. Deus tem um projeto pessoal para cada um de nós. Deus é amor, é bom, é misericordioso e quer o melhor
para a tua vida. Ele está a trabalhar para o teu bem. Ele está a fazer uma obra na tua vida. Em Isaías 64 nós vemos: tu és o oleiro e nós somos o barro. Eis-me aqui. Faz o que quiseste de mim. Normalmente as obras de arte mais caras são raras e em muitos casos são únicas. Quando alguém pode comprar uma obra destas, adquire alguma coisa, quando quer adquirir alguma coisa, não gosta de comprar aquilo que todos têm. Querem ter a exclusividade. Querem ter algo que seja só deles. Uma peça personalizada, única e exclusiva. Deus é muito criativo, irmãos. Deus não faz nada em série. Cada um de nós é único. É diferente de todos e é preciosíssimo. E aquilo que tu podes fazer, eu e os outros não conseguem fazer. Naquela especificidade de Deus. Só tu podes fazer. Por isso é que é importante a igreja funcionar como um corpo, onde cada um tem uma participação fundamental para o progresso e o crescimento da igreja. Todos, sem exceção. Deus é muito criativo, como disse. Ele faz cada um como Ele quer, porque Ele sabe como pode cumprir o seu propósito usando a vida de cada um de nós. Cada um de nós, além de único e exclusivo, é também preciosíssimo aos olhos de Deus. Deus predestinou-nos a ti e a mim para sermos conforme a imagem de Jesus. Jesus é o nosso modelo. Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, diz que nós estamos sendo transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Talvez tu hoje olhes para a tua vida e digas: o meu vaso não está assim tão bonito. Que vaso és tu? Como é que está a tua vida? Que nota é que dás de ti próprio? Eu estou lembrando da história de um homem que tinha um violino muito antigo, muito gasto. E como precisava de dinheiro, ele pensou em vender esse violino. Mas ninguém lhe dava o valor que ele queria e que ele precisava. Entretanto, lá no hotel, em frente ao sítio onde ele estava a tentar vender o violino, estava um outro homem numa janela lá no seu quarto. E estava a presenciar aquilo. E esse homem resolveu descer e veio cá embaixo ter com o homem que estava a querer vender o violino. E quando chegou lá, a primeira coisa que ele fez foi limpar o violino. Depois, afinar as cordas. E finalmente, começou a tocar. E arrancou daquele violino um som maravilhoso. Era um violino de topo. Eu não sou um especialista nessa matéria. Eu sei que algumas marcas são boas. Era um Stradivari. Para quem conhece bem essas coisas, Stradivari. Marca de topo. E o violinista, aquele que pegou no violino e arrancou dele acordes lindos, era só o famoso e ilustre Paganini. Finalmente aquele homem vendeu o seu violino por um preço altíssimo. Porque um especialista pegou no violino, afinou, limpou e arrancou dele acordes belos e maravilhosos. Talvez a tua vida hoje seja apática, sem sentido, e te leve a perguntar-te: em que é que eu sou útil, Senhor? Em que é que eu sou útil? Eu quero dizer-te esta manhã: Deus pode pegar na tua vida, como o Paganini pegou naquele violino, e arrancar da tua vida acordes belíssimos.
Deus é perito em fazer isto. Deus pode pegar na tua vida mesmo com todos os defeitos que tenha e amolecê-la, moldá-la, purificá-la, fazendo de ti um vaso de honra para o louvor da sua glória. Deus não abre mão da tua vida, irmão. Ele trouxe-te aqui esta manhã para te dizer que quer trabalhar na tua vida, para depois trabalhar através da tua vida. Quem és tu? Que tipo de vaso és tu? O que é que queres fazer com a tua vida? Deus quer amolecê-la para depois a moldar. Talvez precises passar pela prensa. Não é confortável, não é bom. Às vezes é preciso. Ou quem sabe pelo fogo. Também não é nada bom. Para que saiam as impurezas. E assim, depois disso, desta transformação, te tornas num vaso belo, precioso e útil, um vaso único de honra ao serviço de Jesus. Coloca a tua vida nas mãos de Deus. Pensa nisto. Coloca a tua vida nas mãos de Deus mesmo. Confia no seu amor, no seu carinho, na sua perícia para moldar, para fazer tudo de novo, para dar sentido à vida, para te tornares também cada vez mais semelhante a Jesus. Então a minha oração é que o Espírito Santo aplique esta palavra aos nossos corações, cada um de nós individualmente. Amém.